Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso culto de hoje, declarando quão maravilhosa é a graça de Deus. Eu não sabia que nós íamos cantar essa música quando eu escolhi uma palavra, uma breve palavra. Então, que legal que vou falar justamente sobre a graça de Deus. Amém. Sejam bem-vindos todos, boa noite. Eu convido vocês para abrir a Bíblia em Efésios 2. Vou começar lá a partir do Efésios 2, versículo 6. A gente está lendo um pouquinho e lembrando da onde nós saímos e no que nós nos tornamos, né? Pelo poder, pela graça de Deus. Por estarmos unidos, Efésios 2:6, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele. Cara, que legal, né? Para reinarmos com Ele no mundo celestial. Então Jesus foi ressuscitado e nós pegamos um embalo aí, né? Fomos juntos. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus.
pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Né? Através da fé nós somos salvos. Isso não vem de vocês, mas um presente dado por Deus. Amém. A salvação não é um resultado, é só até aqui, tá, gente? A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, né? Como se fosse algo conquistado, né? Eu acho que essa palavra vem bem de encontro com o que a gente tem visto hoje sobre fazer coisas para alcançar o reino, fazer coisas para ser salvo. Fazer coisas faz parte dos frutos, né? Dos frutos que quem é salvo deve demonstrar, deve ter, deve trazer consigo, né? Então o grande lance aí é a gente não fazer nada para ser salvo, né? Mas ao contrário, a gente faz porque a gente é salvo, né? Então Deus nos fez salvo através da fé, né, em Cristo Jesus. E neste momento nós temos a oportunidade de se tornar filho de Deus, não mais apenas criaturas, né? Amém? É só isso que eu queria compartilhar. Eu acho que a nossa base da nossa fé pode estar nisso. Eu acho que isso nos motiva a viver, nos motiva a falar de Cristo, de falar do amor de Deus, porque nós já ganhamos tudo, né? Não temos nada mais para ganhar a não ser a salvação, né? Amém. A salvação é o que a gente almeja nesse mundo, nesse plano. E a gente vive então agora glorificando a Deus com as nossas ações, com a nossa vida, não para alguma coisa, mas porque alguma coisa, né? Porque nós já fomos alcançados pelo poder de Deus. Amém? É isso aí. Passar a palavra para a Josi. Não, vamos fazer um louvor, né? Vamos fazer mais um som. Quebrantado por seu amor impressionante.
ação, né? Meu Deus. Pegando o gancho ali do que o Felipe falou e dessas duas músicas que a gente cantou, eu lembrei de um texto que eu li hoje, de uma menina que escreveu assim: é triste ver as pessoas distorcendo a Bíblia para tornar suas condutas erradas aceitáveis socialmente. Entendam, Jesus não era um cara aceitável socialmente. Ele confrontou culturas e condutas. Não se sacrifica gente legal, se crucifica ameaças. Se você quer entrar na onda da aceitação social, caia fora do cristianismo. Paulo fala em sua carta aos Gálatas, Gálatas 2:20, já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morto não tem opinião. Quando decidimos seguir Jesus, é a verdade dele que deve habitar em nós, e não os nossos desejos e nossas vontades. Tenho visto um evangelho da graça sendo distorcido. A graça serve para nos lembrar que temos redenção para os nossos erros, e não uma desculpa para pecar e tornar nossos pecados aceitos mentalmente por nós e pelos outros. O cristianismo é puro, é simples e não é para qualquer um. Então, acho que entra um pouco no que a gente vai falar hoje. A gente vai continuar falando sobre um pai segundo o coração de Deus, e claro que isso se estende, né, para uma família segundo o coração de Deus. E o que os nossos filhos vão aprender tem muito a ver com o que nós vamos ensinar, com o que eles veem na nossa vida. E se a gente entende que a graça é algo que nos dá desculpa para pecar e para tornar os nossos pecados mais aceitáveis, é assim que os nossos filhos vão aprender. Agora, se a gente ensinar que a graça ela deve servir para nos lembrar que nós já temos a redenção e para os nossos erros, né? A gente vai aprender que esse presente serve para a gente ser gratos a Deus pelo que Ele fez. E não para a gente usar como desculpa para continuar errando, né? Então acho que tem bastante a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Vou fazer uma oração para a gente... Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de poder estarmos juntos aqui, unidos como igreja na Tua presença. Pedimos a Tua direção sobre as palavras proferidas, Deus, que sejam de acordo com o Teu agrado, Deus, de acordo com a Tua vontade, e que venha a tocar, que venha a alcançar as pessoas as quais o Senhor queres que alcance. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Então, na semana passada eu comecei, né, a falar sobre alguns princípios que os pais poderiam adotar para se tornarem pais segundo o coração de Deus. E não conseguimos finalizar no sábado passado, porque a ideia era trazer 10 princípios. Mas hoje eu estava vendo, né, que é o dia da gestante. Então, quando não finalizei na semana passada, eu fiquei pensando, mas na semana que vem vai ficar meio fora de contexto, porque eu tô falando de pai. Mas se a gente trouxer, né, pra família, pro pai, pra mãe, pra quem tá gestante, né, e logo vai ter seu filho aí nos braços, a gente entende que isso é um trabalho que deve ser feito em união, como qualquer outro posicionamento nosso dentro da igreja, não no corpo de Cristo, né? Viver em união, juntar o trabalho, não competir, né? Eu como mãe, o Felipe como pai, a gente entender que nós estamos indo para o mesmo caminho, e quando os dois alcançam, os dois vencem juntos. Quando os dois não alcançam, os dois não alcançaram juntos. Então não há uma competição, né? Eu não quero ser uma mãe segundo o coração de Deus e deixar o Felipe de lado. Ele não vai querer ser um pai segundo o coração de Deus e me deixar de lado. A gente precisa entender que a família tem a sua individualidade, cada um tem, né, o seu papel, cada um tem a sua função, assim como num corpo, mas que cada parte do corpo é importante, precisa estar em união. Então cada parte da família é importante, precisa estar em união. Então, antes de falar sobre os princípios que eu não consegui finalizar na semana passada, eu vou trazer um resuminho dos princípios que a gente falou, né? Eu trouxe que existem, né, alguns pais conhecidos na Bíblia,
Isaac, Jacó, Eli, Davi, Ezequias. Existem vários homens que a gente conhece como homens de Deus que brilharam nas suas funções como sacerdotes, como reis, mas que em alguns aspectos falharam na sua missão de pai. Não completamente, né? Muitos acertaram, em muitos pontos acertaram, assim como nós, mas também falharam em alguns pontos, assim como nós falhamos. E daí a gente para analisar os acertos e os erros deles para trazer para as nossas vidas também esses acertos e procurar não cometer os mesmos erros, né? E teve uma frase que eu comecei na semana passada que diz: é mais fácil ter sucesso fora dos portões do que êxito dentro dos portões. Isso é uma frase que impacta e que mexe muito com a gente, sabe? A gente pensar assim, que eu posso ser uma profissional de sucesso, ser muito bem reconhecida no meu trabalho, que eu posso ser uma estudante de sucesso, tirar notas boas na minha faculdade, me formar com louvor, né? Que eu posso ser bem reconhecida no ministério em que eu sirvo, que eu posso servir com alegria e as pessoas gostarem de ser servidas por mim como pastor, pastora, como um participante ou líder de ministério de louvor, como ministério infantil, pastor ou líder de mulheres. Então eu posso ser conhecida no meu ministério, na igreja, mas e dentro de casa, né? Normalmente é mais difícil. Dentro de casa, as pessoas nos conhecem como realmente a gente é. Elas nos acompanham 24 horas por dia. Elas acompanham as nossas vitórias, elas acompanham as nossas derrotas, elas acompanham os nossos dias de luta e acompanham os nossos dias de glória. Então é mais difícil a gente alcançar o sucesso dentro do nosso lar quando a gente vive uma competição, quando a gente não se propõe a ouvir o lado do outro, a pensar no lado do outro, a entender que o outro também tem suas limitações, tem seus problemas. Isso nem estava no script, mas eu senti necessidade de falar o quanto a gente quer, às vezes, né, dentro da nossa casa, que as pessoas se importem com a gente, que as pessoas percebam a nossa dor, que as pessoas entendam as nossas limitações, que o meu marido perceba quando eu não estou bem, que os meus filhos me sirvam às vezes, mas quando o meu marido está bem, pode ser que eu não perceba também. Quando os meus filhos querem ser servidos, pode ser que eu não esteja entendendo isso e dizendo que eu não tenho tempo, que agora eu não posso, que agora eu estou ocupada. Então, às vezes, a gente tem exigido, né, da nossa família, dos outros, algo que a gente não tem feito. E isso faz com que a gente realmente não alcance sucesso dentro da nossa casa. Dos portões para fora, a gente é obrigado a cumprir metas, é obrigado a cumprir o que o nosso patrão pede, é obrigado a tirar pelo menos a média numa prova para conseguir passar naquela matéria, né? Tenho meu compromisso na igreja e eu não deixo de cumprir, mas e a família? Né? Será que eu tenho levado tão a sério quanto eu levo o meu ministério, quanto eu levo o meu trabalho? Se eu pensar que eu não posso ter uma falta no meu trabalho porque eu posso perder o meu emprego, porque eu posso perder o sustento da minha família, mas eu não dar tanta importância para minha família e não entender que eu posso perder essa família também, eu posso estar dentro de casa com a minha família, mas não estar vivendo em família, eu vou entender que eu não estou cumprindo o propósito de Deus. Que Deus quer que a gente viva em família, que a gente se ame, que a gente se una, que a gente respeite, que a gente ame, né? Tem uma frase que o pessoal do marketing fala muito assim, que é criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. A gente vê uma sociedade em que as pessoas querem fazer o que querem. Eu não sou satisfeita no meu trabalho, eu não quero mais trabalhar com isso. E daí a pessoa trabalha de qualquer jeito, só para ganhar o seu salário no final do mês. O meu casamento não está indo bem, acabou, então deu, já era, vai cada um pro seu lado.
Mas e quando acaba a gasolina do carro? O que a gente faz? Abandona o carro? A gente deixa o carro para trás? Não, a gente vai e coloca a gasolina. E no nosso casamento, às vezes, a gente não tem abastecido assim dessa mesma maneira. Os nossos filhos, a gente não tem dado essa importância, né? Desde sexta, o Joaquim está aqui na casa dos meus pais. E foi um tempo assim que eu parei para pensar, sabe? Vou chorar. Que eu parei para pensar assim, quanto ele faz falta lá em casa, e quantas vezes ele pede a minha atenção e eu digo que eu estou ocupada, ou eu digo que agora eu não posso. A gente tem as nossas ocupações, claro, a gente tem as nossas responsabilidades, mas por que as coisas têm sido tão mais importantes que as pessoas? Por que as pessoas de fora muitas vezes têm sido tão mais importantes do que as de dentro? Porque ganhar, né, uma pessoa para Cristo, uma pessoa da rua, uma pessoa que está perdida lá fora, às vezes é tão mais importante que me dedicar à minha família. Porque servir os outros que estão lá fora tem sido mais importante que servir a minha família. Isso é hipocrisia. E é triste a gente pensar que a gente está vivendo assim. Que quando uma pessoa me chama na minha rede social, onde eu falo sobre maternidade, eu deixo meu filho me chamando e vou atender essa pessoa. Eu dedico mais a essa pessoa do que ao meu próprio filho que está ali, que foi Deus que me deu, que foi Deus que colocou debaixo da minha administração, né? Para que eu cuide dele, para que eu já gerei, agora eu preciso nutrir ele como um ser integral, como uma pessoa que é corpo, alma e espírito. Eu preciso dedicar o meu tempo, eu preciso alimentar ele, né, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E às vezes eu tenho feito isso com mais dedicação, com mais empenho para outras pessoas do que para ele. Isso não está certo. E quando a gente chega aqui para falar, pesa um pouco assim, sabe? Pensar que às vezes eu deixo meu filho de lado, eu digo que não posso, e para os outros eu sempre tenho tempo. Então a gente precisa aprender a entender que não é uma questão de querer, é uma questão de decidir, né? É uma aliança. Por exemplo, eu fiz uma aliança com o Felipe. Eu não posso, a partir de agora, não querer mais amar ele. Eu já tomei essa decisão e eu preciso, como adulta, levar essa decisão adiante. Eu preciso entender que às vezes ele vai deixar as necessidades dele de lado e vai acolher as minhas, e às vezes eu preciso fazer isso também. Mais do que eu faço para as pessoas de fora, porque é ele que está aqui comigo. E então a gente pensou, né, na semana passada, que uma pessoa, né, um pai, na semana passada eu falei sobre pai, mas hoje eu quero falar sobre cristão, né, sobre mãe, sobre pai, sobre filhos, sobre irmão, irmã, uma pessoa que quer ter um coração, né, que quer ser alguém que agrade a Deus, que ande segundo o coração de Deus, ela prioriza os seus. Ela prioriza os seus filhos, ela prioriza os seus pais, ela prioriza os seus irmãos, orando por eles e os confrontando. E eu trouxe aqui a história de Jó, né? Que Jó, ele sempre oferecia sacrifícios a Deus para pedir perdão pelo pecado dos filhos dele. Eu não sei, a Bíblia não relata, como a gente falou na semana passada, se ele ensinava isso para os filhos dele, né? Eu acredito que sim, que ele ensinava. Mas mesmo ele tendo tantos compromissos, mesmo ele sendo uma pessoa rica, uma pessoa conhecida na sociedade, ele não deixava de dedicar o tempo dele a orar pelos seus filhos. E nós, como cristãos, precisamos dedicar o nosso tempo a orar pelos nossos. Qual foi a última vez que eu orei por alguém da minha família, sem ser pedindo para que Deus mude essa pessoa, porque eu não aguento mais ela, mas pedindo pelas necessidades dela, pedindo ou agradecendo por ter essa pessoa na minha vida, né? Qual foi a última vez que você priorizou um tempo para orar pelos seus, para pedir pelos seus, para colocar a sua família diante de Deus, né?
Esse foi o primeiro princípio que a gente falou na semana passada. O segundo dizia que um pai, segundo o coração de Deus, não tem preferência por nenhum filho, não compara um filho com o outro, né? E isso a gente também consegue trazer para a família, isso a gente também consegue trazer para outros papéis que a gente tem, né, na nossa família, na sociedade. Não demonstrar isso, porque quando a gente prioriza alguém, quando a gente demonstra ou compara uma pessoa com a outra, a gente está criando contenda, a gente não está alimentando um relacionamento entre essas pessoas. Se alguém chega e faz uma comparação entre mim e outra pessoa, eu já vou ficar com o pé atrás de me misturar com aquela pessoa. Então a gente precisa ter bastante cuidado como pais para não comparar os filhos, porque isso causa desrespeito, isso causa inimizade, isso causa desarmonia, né? E eu trouxe aqui a história de Isaac, né, que era pai de Esaú e Jacó, e ele demonstrava maior interesse por Esaú, né? E depois Jacó, que não era o preferido do pai, ele teve 12 filhos e se mostrava sempre, demonstrava sempre a preferência dele por José. Então, tanto Esaú quanto Jacó não tiveram uma relação muito boa, assim como José não teve uma relação muito boa com seus irmãos e acabou sendo até vendido pelos irmãos, né? Então a gente precisa, como no princípio 1, priorizar o relacionamento das pessoas ao nosso redor com Deus. Nesse princípio 2, a gente precisa priorizar o relacionamento das pessoas entre si. Não confrontá-las, não confrontar uma com a outra, não comparar uma com a outra, não demonstrar preferência, mas sim alimentar esse relacionamento para que a harmonia, para que a amizade, né, só aumente, não crie contendas. O terceiro princípio diz que uma pessoa segundo o coração de Deus ama mais a Deus do que os seus filhos e tem coragem de confrontá-los. Isso quer dizer que eu, por mais que ame a minha família, por mais que ame os meus filhos, eu não posso permitir que eles façam coisas erradas. Eu não posso alimentar sempre o desejo deles e o querer deles. Até eu e o Felipe estavam falando sobre isso, não sei se foi ontem ou hoje, que a gente viu uma postagem, né, sobre criação de filhos, onde uma pessoa perguntou, se eu não me engano, o que fazer diante da birra de uma criança. E a psicóloga que estava orientando disse que sempre que a gente puder ceder, que a gente ceda. Então, diante da birra do meu filho, o meu papel vai ser ceder. Meu papel vai ser permitir que o meu filho faça. Não é assim que a gente é ensinado na Bíblia. A gente é ensinado a confrontar quando a vontade dos nossos filhos ou quando a vontade de alguém da nossa família não está de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos sim confrontar. Nós precisamos amar mais a Deus do que a nossa família, a ponto de exortar, a ponto de confrontar, quando a gente perceber que essa pessoa está andando num caminho diferente do que Deus espera. Quando a gente perceber que ela tem se importado mais com a sua vontade do que com a vontade de Deus. Então nós temos que amá-la a tal ponto de chegar e confrontá-la, de nos permitir ser usados por Deus para confrontar os nossos filhos e dizer não quando for preciso, para confrontar o nosso cônjuge e dizer, vamos pensar junto, vamos tentar uma outra maneira, porque essa maneira não está nos levando ao centro da vontade de Deus. É claro que é falar com amor, é falar com respeito, mas ter mais coragem de confrontar as pessoas para estar de acordo com a vontade de Deus, do que virar as costas para a vontade de Deus e não confrontar as pessoas que estão ao nosso lado. Semana passada nós conversamos a respeito dos falsos profetas, né? E isso vem muito dentro desse assunto, né? Porque às vezes a gente acha que o falso profeta é aquele cara que está pregando, lá sei eu, N coisas, prosperidade, mas quando a gente vê que o Lloyd Jones, ele fala para nós que uma das formas de se tornar falso, de ser um falso profeta, é simplesmente deixar de propagar que a porta é estreita e o caminho é apertado. Ou seja, tu não dizer para as pessoas que a porta é estreita, e esse é o confronto.
é quando a gente dentro de casa vê que alguém está agindo de uma forma não correta, nós confrontar a pessoa, não passar a mão por cima de forma alguma, mas a gente chamar a atenção. Por isso que o capítulo 7 de Mateus é um capítulo, não, todo o Sermão do Monte, né, é a única palavra ali que a palavra de Deus mostra para nós, a pregação de Cristo, e ele mostra para nós que nós devemos julgar o que está correto, o que está errado, ver quem é o falso profeta, propagar o que a porta é estreita, que o caminho que a porta é estreita e o caminho é apertado, e nós ensinar para as pessoas que estão amar as pessoas que estão na nossa volta de tal forma a ponto de nós dizer para ele, querido, não faz assim, não anda dessa forma. E é maravilhoso que agora daí nós entramos, e aí vamos entrar agora na terça-feira, sobre aquele que clama Senhor, Senhor, mas não segue o caminho do Senhor. Ou seja, essas pessoas que muitas vezes elas estão saindo para a rua para falar de uma coisa que eles nem conhecem. Estão fazendo um evangelho falando de um Cristo que na realidade eles não conhecem, o Cristo que diz que nós temos que amar dentro de casa. Nós temos que honrar as pessoas que estão na nossa volta. Isso é a grande... É fácil, isso eu digo para as pessoas, é fácil eu sair daqui e ir lá na África pregar o Evangelho de Cristo, porque ninguém me conhece. Agora eu pregar o Evangelho de Cristo dentro da minha casa, onde as pessoas me conhecem, como tu estava falando, as pessoas já me conhecem, sabem quem eu sou. Aí as pessoas vão ver se eu sou correto ou se eu sou falso. Então, o mais importante é nós pregar o Evangelho para quem está dentro da nossa casa. Porque se nós pregarmos dentro de casa e as pessoas ouvirem o Evangelho, elas vão ver que é verdade o que eu estou falando. E não é simplesmente que a palavra de Deus diz para nós, eles vão bater na porta, e Cristo vai dizer para ele, eu não te conheço. Ou seja, essas pessoas que estão pregando o Evangelho para aquelas que não conhecem, ou seja, eles estão pregando o Evangelho que não conhecem para pessoas que não conhecem. Então, o que nós precisamos fazer é conhecer a palavra de Deus, conhecer a Cristo e falar do amor de Cristo para aqueles que estão dentro da nossa casa. Viver Cristo dentro da nossa casa. Isso é o mais importante, né? No primeiro princípio, né, eu falei o quanto é importante a gente dedicar o nosso tempo a orar pelos nossos, né? E no princípio número 4, eu quero dizer que uma pessoa, né, um cristão que quer andar segundo o coração de Deus, ele tem tempo não só para orar, mas também para estar com os seus e discernir as suas lutas pessoais. Eu sei que às vezes já é pesado a gente carregar as nossas próprias lutas, as nossas próprias dificuldades, mas a gente precisa dedicar tempo para passar com a nossa família e conhecer também as suas lutas. Que família é essa que um não se importa com a luta do outro, que um não se importa com a dificuldade do outro, que um nem sabe, né, das dificuldades do outro? A gente fica tão preso a olhar para o nosso umbigo, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, que dane-se a pessoa que está do nosso lado, muitas vezes. A gente precisa ter tempo para passar com a nossa família, e não é fácil eu passar tempo numa festa, é fácil eu passar tempo num churrasco, é fácil eu tirar um domingo do Dia dos Pais para passar com meu pai, é fácil eu dedicar um tempo no Dia das Mães, no aniversário da pessoa, comprar um presente para a pessoa, mas e o dia a dia? E as dificuldades? E o tempo de choro, né? Antigamente a gente dizia que era mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas hoje a gente vê que é o contrário. Que é muito mais fácil a gente estar num dia de festa, comemorando, do que num dia de dor ali, ajudando aquela pessoa a passar por aquele momento. Eu não estou falando das pessoas de fora, eu estou falando das pessoas de dentro da nossa casa. Um cristão, segundo o coração de Deus, ele dedica tempo para estar com os seus e conhecer as suas lutas internas. Eu trouxe aqui a história de Davi e dos seus filhos, né? Davi era um rei, ele tinha os seus compromissos e acabou com isso, não priorizando tempo para passar com os seus filhos e não discernindo as lutas que os seus filhos tinham. E acabou que a família deles finalizou numa tragédia, né? Um filho matou o outro e o que matou, né, o irmão, acabou sendo morto pelo exército do próprio pai, alguns anos depois de ter
passado, né, perseguindo o seu próprio pai, lutando contra o seu próprio pai. Então acabou que Davi não dedicava esse tempo a discernir as lutas dos seus filhos. O quinto princípio diz que um cristão, segundo o coração de Deus, é aquele que ousa liderar a sua casa e a sua família na decisão de andarem nos caminhos de Deus. A gente falou um pouquinho sobre a geração de juízes, onde cada um fazia suas próprias escolhas, cada um vivia de acordo com a sua vontade, os pais, né, soltando as rédeas dos filhos porque achavam que precisavam respeitar suas escolhas. E às vezes, né, às vezes não, talvez na sociedade que a gente vive hoje, a gente esteja encontrando isso também. Pais que não têm coragem de confrontar os seus filhos porque acham que vão estar desrespeitando a sua vontade, mas acabam deixando a vontade de Deus de lado. E não tem a ousadia de liderar a sua família a andar nos caminhos de Deus. E aí eu trouxe a história de Josué, que vivia nessa geração e que mesmo diante de tanta libertinagem, digamos assim, ele assumiu o seu papel de liderança, de sacerdote da sua casa e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele ousou, né, se levantar na frente da família dele, em frente àquela geração distorcida, né, que vivia conforme as suas próprias vontades e dizer: não, nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus e nós vamos servir a Deus. O sexto princípio de um cristão que tem um coração, que quer, né, ter um coração segundo o coração de Deus, é uma pessoa que tem o seu coração convertido para os seus. Falando na geração, né, de juízes, a gente pensa em quanta violência a gente encontra dentro das casas hoje, quanta falta de diálogo, né? Quanta guerra dentro das casas, hostilidade, pais desprezando seus próprios filhos, filhos matando seus próprios pais, e não é essa a vontade de Deus. Aí eu trouxe o último versículo do Antigo Testamento, que está lá em Malaquias 4:6, que diz que a vontade de Deus é que os pais tenham seu coração convertido, que tenham seu coração voltados para os seus filhos, que amem os seus filhos e não desprezem. Famílias que não tenham na sua casa um ambiente de guerra, né, mas sim façam da sua casa um pedacinho do céu, um lugar onde se amam, onde sim existe dificuldade, mas todos passam por essa dificuldade juntos, e onde todos juntos cultuam a Deus no seu dia a dia. Cultuar a Deus não é só quando a gente está aqui, né, na igreja, não é só quando a gente está em um ambiente com outras pessoas, com louvor, com palavra. Cultuar a Deus é no nosso dia a dia. Quando eu estou cozinhando para o meu filho e para o meu marido, quando está arrumando a casa para sua família, quando está cuidando do seu bebê, quando está trabalhando pela sua família. Nisso tudo nós podemos estar cultuando a Deus, porque a vontade de Deus é que a gente viva, né, uns para os outros. E o sétimo princípio que eu trouxe na semana passada é que um pai, segundo o coração de Deus, é aquele que equilibra disciplina e encorajamento. Não é aquele que é autoritário demais com seu filho, que quer só que a sua vontade prevaleça, mas também não é aquele que deixa o filho subir nas suas costas e fazer sempre a sua vontade. É um pai que sabe equilibrar. E a gente pode trazer isso também para a nossa vida cristã, para os nossos ministérios, né? Para a nossa família. Um cristão segundo o coração de Deus é aquele que sabe se posicionar, mas é aquele que sabe respeitar a vontade do outro também. É aquele que sabe dizer não quando precisa dizer não, e é aquele que sabe dizer sim quando pode dizer sim. Que pode encorajar, que pode fazer com que a sua família vença os seus limites, que a sua família dê um passo adiante, mas que também cobra disciplina, que também cobra que a sua família esteja voltada para Deus. E eu trouxe, né, dizendo que lá em Efésios 6:5, se alguém puder abrir e ler para mim aí, só para falar direitinho com o meu versículo.
quanto a vocês, servos. 6:4, desculpa, Cássia. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então ali fala, né, deixa claro que o papel dos pais é disciplinar os filhos, é educar os filhos também com amor, não provocar ira nos seus filhos. A gente falou sobre alguns pontos que podem fazer os seus filhos se irarem, né, como comparar um filho com outro, que a gente já falou aqui, como não ter consistência na hora da disciplina, uma hora cobra de mais, uma hora cobra de menos, cobra de mais de um filho e de menos do outro. Isso vai fazendo com que os nossos filhos fiquem confusos e ao mesmo tempo não queiram estar debaixo da nossa supervisão, né, do nosso cuidado, porque a gente, sendo incoerente, cada vez agindo de uma maneira, ou até mesmo incoerente, falando uma coisa e agindo de outra forma, faz com que os nossos filhos não nos vejam como uma autoridade. Aí a gente parte para o autoritarismo, que é bem diferente de uma pessoa que tem autoridade, né? Autoridade a gente conquista com o nosso exemplo, autoridade a gente conquista com a nossa forma de agir, com a nossa forma de falar, e não com o autoritarismo, quando a gente exige que as pessoas façam sempre tudo da maneira que a gente quer. E ali falava da admoestação, né? Que é confrontar realmente os nossos filhos com palavra, que é a gente dizer o que eles podem, o que eles não podem fazer, onde eles devem, onde eles não devem ir, o que eles podem, o que é errado e o que é certo fazer, né? Com quem eles podem fazer as coisas e com quem eles não podem. Então a gente confrontar diante de desobediências. A gente falou que o nosso coração, né, ele tem uma essência, uma inclinação para o mal. Eu ainda falei, ninguém ensina uma criança a mentir, ninguém ensina uma criança a desobedecer, ninguém ensina uma criança a não querer compartilhar as suas coisas. Isso a gente já vai construindo ali conforme a gente vai crescendo. Então a gente precisa fazer com que os nossos filhos se voltem para Deus e entendam que eles vão sim desobedecer, assim como nós também, mas que eles podem se esforçar para andar nos caminhos de Deus e serem pessoas obedientes, tanto aos seus pais quanto a Deus, né? E entenderem, respeitarem a autoridade dos seus pais. E daí, trazendo hoje, né, os 3 princípios que faltavam, eu queria dizer que um cristão, segundo o coração de Deus, protege os seus dos predadores. O que é isso? É a gente pensar que a gente não está 24 horas junto, a gente não consegue ver o tempo todo o que o outro está fazendo, pensando nos nossos filhos, né? Conforme eles vão crescendo, a gente não tem como ter controle o tempo todo do que eles estão fazendo, com quem eles estão, onde eles estão, né? Quando são pequenininhos a gente tem esse controle. Conforme eles vão crescendo, a gente vai perdendo um pouco disso. A gente não tem como estar 24 horas junto com eles. Mas quando a gente, já na infância, né, foi plantando, foi ensinando, foi confrontando, admoestando, a gente vai tendo a confiança em Deus de que os nossos filhos estão indo pelo caminho certo. A gente sabe, né, que nas escolas, nas universidades, na casa dos amigos, nas igrejas, a gente encontra muitos predadores, a gente encontra muitas dificuldades, perigos, ameaças, terrenos escorregadios, portas largas, né, já que a gente está falando ali do Sermão do Monte. Portas largas é muito mais fácil de a gente encontrar do que uma porta estreita, né? E convites sedutores, né? Isso por tudo que é lugar a gente encontra. E daí eu quero trazer para vocês, também se alguém puder abrir, Jó 39, do 27 ao 28. Jó 39, do 27 ao 28. Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto. Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em um lugar seguro.
trago essa ideia da águia, né? Que ela constrói o ninho, né? Que ela constrói ali a morada para ela e para os seus filhos no lugar mais alto. Ela mora em um penhasco, né? Onde tem muitos perigos, mas ela constrói o seu ninho num lugar seguro e num lugar mais alto. E o nosso papel como cristãos, como pais cristãos, como filhos cristãos, é construir, né, a nossa casa o mais alto que a gente puder, mais perto de Deus que a gente conseguir e mais longe desses predadores, né? Então a ideia é a gente pensar assim como a águia, né? Ela constrói o seu ninho lá no alto, o mais longe do perigo possível. E quanto mais próximo de Deus a gente construir o nosso lar, quanto mais próximo de Deus a gente estiver com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas escolhas, mais perto de Deus a gente vai estar e mais longe desses perigos que o mundo pode oferecer, né, para a nossa família, que o mundo pode oferecer para os nossos filhos. Então, pais, segundo o coração de Deus, deixam os seus filhos o mais perto de Deus possível. Maridos, segundo o coração de Deus, levam a sua esposa o mais perto de Deus possível. Esposas, segundo o coração de Deus, levam o seu esposo para mais perto de Deus possível. Porque quando a gente faz isso pela nossa família, a gente está não fugindo, mas protegendo a nossa família. A nossa família conhecendo a verdade, conhecendo a Deus, mais distante do erro e da falha vai estar. Esses caminhos sedutores vão chegar, esses convites, né, errados vão chegar, essas portas estreitas vão aparecer, mas como a gente está tão pertinho de Deus, a gente não vai se deixar levar por esses convites. A gente não vai se deixar levar por esses predadores. Então, eu acho que eu falei na semana passada, e eu reafirmo aqui, né? Não se preocupe com o que a sociedade tem trago de informações distorcidas em relação à Bíblia. Se preocupe em apresentar a vontade de Deus para os seus filhos. Porque quando eles conhecerem a verdade, quanto mais perto de Deus eles estiverem, mais longe da mentira eles vão querer ficar. Então, não se preocupe com os predadores, né? Mas construa o seu ninho, né? Construa a sua casa próxima de Deus. E daí eu trago aqui, né, a história de Ló. Que Ló, ele pegou sua barraca e levou sua família para dentro de uma cidade onde havia pecado. Para dentro de uma cidade onde estava tudo distorcido. E eu trago esse pensamento de que a gente não seja como ele. Que a gente não leve a nossa família para o centro do pecado. Que a gente não leve a nossa família para o centro de uma sociedade que distorce tudo. Mas que a gente leve a nossa família para o centro da vontade de Deus. Amém. E quando eles chegarem num lugar assim, porque eles vão chegar, eles vão ter dificuldades na vida, eles vão receber convites, eles vão saber dizer não, eles vão saber até onde podem ir e até onde não, e a partir de onde não devem ir. O nono princípio de um cristão, segundo o coração de Deus, é aquele que ensina pelo exemplo. Em Provérbios 22:6 diz, né, ensine a criança no caminho em que deve andar, e depois de adulto, depois de velho, não se desviará dele. E esse versículo, ele é muito usado, né? E muita gente questiona o que é esse educar no caminho. Eu acho que antes da gente entender o que é esse caminho, é a gente entender que nós precisamos educar no caminho. A palavra não diz assim, ensine o caminho que a criança deve andar. Ela diz, ensine no caminho. Eu preciso percorrer esse caminho junto. Eu preciso conhecer esse caminho para poder ensinar. Então eu já percorri, eu já passei, eu já me aprofundei no conhecimento, eu já busquei a vontade de Deus. E agora eu vou pegar os meus filhos pela mão e vou percorrer esse caminho junto com eles. Eu vou ensinar os meus filhos a andarem nesse caminho que eu já andei, mas eles não vão estar sozinhos. Eu vou estar ali com eles. A família vai estar passando junta por esse caminho. Vai estar passando junto pelos momentos fáceis do caminho, vai estar passando juntos pelos obstáculos e pelos buracos desse caminho também. Então, eduque o seu filho no caminho.
Eduque o seu filho pelo exemplo, não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas faça como eu faço. Né? Eu também sempre falo que a palavra informa, né? Os nossos ouvidos, eles são informados com as palavras. Mas nós somos formados através das atitudes das pessoas, do que as pessoas fazem, não do que elas falam. Se a gente conhece uma pessoa que fala e a gente sabe que ela não vive o que ela fala, a gente não tem prazer em seguir essa pessoa. A gente não é nem prazer, a gente não tem vontade de seguir uma pessoa que fala uma coisa e não vive. A gente tem prazer em seguir a pessoa que fala e a gente vê essa coerência entre a fala e as atitudes, entre o que ela diz e o que ela vive, entre o que ela fala e o que ela faz. Isso a gente tem prazer, a gente não precisa nem se esforçar, a gente vai no automático. Né? Se a gente pensar assim em pais e filhos, quantas vezes a gente vê, por exemplo, um pai e um filho caminhando um do lado do outro e a gente fala, como eles andam igual, né? Até a forma de se mexer, até a forma de se falar, a forma que eles falam as palavras, a forma que usam a entonação da voz, muitas vezes é igual. E isso a gente não precisou ensinar para os nossos filhos. Fala dessa maneira, anda dessa maneira, a gente não precisou falar. Eles viram e eles fizeram. E isso é tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente precisa entender que um cristão, né, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, segundo o coração de Deus, é aquele que ensina pelo exemplo. Uma coisa que eu sempre falo, né, para as mães que às vezes chegam e dizem assim, eu quero oferecer uma educação respeitosa, uma educação bíblica para os meus filhos, mas o meu marido não se importa com isso. O meu marido não faz assim. Eu peço para ele não gritar, eu estou tentando educar sem gritos, mas o meu marido está lá gritando. Eu peço para ele não agir de tal maneira e quando eu vejo ele está agindo de tal maneira. Eu sempre digo, não fala nada, não pede nada, não exige nada. Quem está buscando essa mudança é você. Então você vai fazer essa mudança na sua casa. Se você quer uma educação mais respeitosa, sem gritos, você começa a tratar os seus filhos de forma respeitosa e daqui a pouco seu marido vai ver que eles têm te visto mais como autoridade do que a ele que grita. Então daqui a pouco ele vai ver que os gritos dele não estão funcionando e ele vai precisar parar. Não porque você pediu, não porque você falou, mas porque você está fazendo. Então as nossas atitudes, elas ensinam muito mais do que a nossa fala, do que as nossas solicitações, do que as nossas brigas. E às vezes a gente peca porque a gente fala demais. Não fale. Se tem alguém na sua casa, né, que te trata do jeito que você não gostaria de ser tratado, não espere que essa pessoa entenda isso se você também não trata ela da maneira que ela espera. Então trate a pessoa com amor, trate a pessoa com carinho, trate a pessoa com respeito e você vai colher isso. Não vai ser com palavras, vai ser com exemplo. Trate os seus filhos com respeito, que eles vão ser pessoas respeitosas. Trate o seu marido com respeito, que ele vai te tratar com respeito também. Não use a sua palavra, mas use a sua atitude. Quando Deus está passando a lei para Moisés, ele diz para Moisés assim, ó, guardem sempre no coração as leis que eu estou te dando hoje. Não deixe de ensiná-la a teus filhos. Repita essa lei em casa e fora de casa. Quando te deitar e quando te levantar, amarre as leis no braço e na testa para não esquecer. As escreva nos batentes das portas das casas e dos portões. Ou seja, assim, cara, essa lei que eu estou te ensinando hoje, guarda. Amarra ela na frente da tua testa para ti não te esquecer. Ensina para os teus filhos. Em outra versão diz assim, inculca nos teus filhos. Ensina os teus filhos. Mas tu guarda. Tu amarra na tua testa. Tu amarra na tua mão. Escreve nos umbrais da tua porta. Ou seja, essa lei tem que ser viva na tua vida. Antes de dizer que ele precisa ensinar, ele diz ame o Senhor. Então a primeira coisa, para eu ensinar meu filho, é Deuteronômio 6, o versículo 5 diz, portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Guarde a lei no teu coração, inculca no teu filho. Então a primeira coisa, a gente precisa amar, né? Então se eu quero, ali está falando também para pais, né? Que a gente precisa ensinar sobre Deus, né, para os nossos filhos. Mas trazendo hoje também para a vida do cristão.
A gente não vai conseguir ensinar nada para ninguém se a gente não viver isso. Então, se eu quero ensinar sobre o amor de Deus, eu preciso amar a Deus. Eu preciso conhecer as leis dele. Para depois eu inculcar isso na vida de qualquer pessoa, seja os meus filhos ou seja alguém que está vivendo comigo, mas não está nos caminhos de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é amar a Deus com todo o meu coração, ou seja, com todo o meu sentimento, mas também com toda a minha ação. Porque amor, ele não pode ser só um sentimento. Pode ser só alguma coisa que eu penso assim, eu amo o Felipe. Eu preciso, em ações, demonstrar esse amor para ele. Então, eu preciso amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, ou seja, todos os meus pensamentos são para Deus. Tudo que eu faço pensando em Deus. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E com todos os meus recursos, ou seja, tudo que eu tiver, que seja para amar a Deus. Então, a primeira coisa é amar a Deus de forma completa, né? E depois cumprir ou conhecer a lei, né? E ele fala de colocar no batente das portas, porque como tá falando para criança é muito, muito visual, né? Então, quanto mais informações a respeito do que a gente acredita a gente tiver, mais fácil vai ser de inculcar, mais fácil vai ser de ensinar repetidas vezes isso para os nossos filhos. Então, primeiro ame a Deus, depois conheça a lei de Deus e aí depois você vai poder transbordar. Eu sempre falo, né? A gente precisa primeiro estar cheio para depois poder transbordar na vida de alguém. Como que eu vou alimentar alguém se eu não estou alimentada? Como que eu vou transbordar na vida de alguém se o meu copo tá vazio? Então eu preciso transbordar. Isso vai ser uma coisa natural. Eu não vou precisar me esforçar para fazer. Eu não vou precisar sentir dor para arrancar de mim e colocar numa pessoa. Vai ser natural, porque eu estou tão cheia que eu estou transbordando na vida do meu filho. Eu estou tão cheia de Deus que eu estou transbordando na vida do meu marido. Eu estou tão cheia de Deus que eu estou deixando a minha vontade de lado para viver a vontade da minha família. Quando a gente não tem vivido isso, a gente precisa entender que a gente não está tão completo assim para querer completar a vida de outra pessoa. A gente precisa, então, primeiro buscar a Deus de verdade, encher a nossa vida de verdade para poder transbordar na vida do outro. Nos dias de hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade, eu costumo dizer que é uma sociedade fast food, né? Uma sociedade micro-ondas. Tudo é rápido, né? E aí, por exemplo, a pessoa faz 2, 3 aulas na internet, aí já se torna um expert, né? Vamos lá, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. O cara fez 2 aulas lá com um cara que falou 2 ou 3 bobagens e tu tá seguindo atrás e tá usando isso. 2 aulas gratuitas ainda. Hã? 2 aulas gratuitas ainda. E além disso, e o pior de tudo é que aí eles usam vidas, né? Usam vidas para tratar vidas e ganhar dinheiro, ou conhecimento, alguma coisa assim. Isso entristece. E a gente vê, por exemplo, eu gostaria de saber se essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, se elas largam a mão dela, o cérebro delas na mão do neurocirurgião que tenha feito 2 aulas na internet. Entende? Eu não estou julgando as pessoas que, coitada, caem em golpes, né? Mas eu estou julgando as pessoas. Aí nós voltamos lá no falso profeta. São pessoas que ouvem o que os que querem. Eu botei, a semana passada eu falei, gente, pelo amor de Deus, leiam, parem de ser reféns do que ouvem, mas leiam, busquem a palavra de Deus. Nós estamos falando de vidas. Quando tu está falando aqui, pessoas que falam, a gente vai e ouve cada bobagem a respeito da palavra de Deus, que eu costumo dizer, nós estamos indo nas igrejas escutando qualquer outro tipo de coisa, menos a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é arrepende-se. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Hoje nós estávamos conversando, se nós irmos numa igreja e tu sair de lá com ego inflado, ou se sentir acariciado, ou sair de lá, eu saí de lá abençoado, cara, tu não foi num culto a Deus, tu foi num culto à carne, tu foi num culto ao ego.
e não um culto a Deus, porque um culto a Deus ele vai te confrontar, tu vai olhar e dizer, meu Deus, olha só, aí hoje tu está falando aí desses pontos, e esses pontos vão falando e vão tocando na gente e vai doendo, porque a gente está vendo que nós não somos o que Deus quer que nós sejamos. Isso dói, isso é a palavra de Deus ela confronta. Aí as pessoas que não querem confronto, as pessoas, antigamente, isso Billy Graham falou, antigamente as pessoas, quando o pastor falava que nós estávamos errados, as pessoas mudavam de vida. Agora quando a gente fala que as pessoas estão erradas, elas mudam de igreja. Elas vão para uma igreja a qual não confronte os pecados delas. Elas querem viver uma vida de acordo com a vontade delas. Falsidade, né? Homens amantes de si mesmo, isso Paulo já falou para Timóteo, homens amantes de si mesmo, que vão atrás da comichão do ouvido. Eles querem, isso aqui me satisfaz, eu vou para lá. Gente, se nós fizermos coisas que satisfaçam a nossa alma, nós estamos sendo anestesiados para ir para o inferno, essa é a realidade. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão anestesiadas. Paulo Júnior falou, nós vivemos numa geração que vai povoar o inferno. Essa geração de hoje vai povoar o inferno. Porque as pessoas estão vivendo em pecado e usando a hipergraça. Deus é bom, Deus vai me perdoar. Deus ama o pecador, não, Deus odeia o pecador. E todos os pecadores vão para o quinto dos infernos. Essa é a realidade. Se não aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, se não respeitar a lei de Deus e colocar em primeiro lugar na vida, se não obedecer os mandamentos, não vai. Não vai. Então é obedecer o mandamento que vai me levar para o céu? Não. É aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Isso me leva para o céu. E quando eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador, eu paro de pecar, porque isso me dói. É isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que mudar de vida, gente. O último princípio, né, de um cristão que vive de acordo com o coração de Deus, é que ele nutre seus filhos não só biologicamente, mas espiritualmente também. E a gente fala aqui como pais, e a gente fala aqui como pais espirituais também. Se a gente for ler cartas de Paulo, a muitas pessoas ele se refere como filhos, né? Timóteo é uma pessoa que ele se refere como um filho. Timóteo era um filho espiritual dele. Então ele se preocupava em alimentar espiritualmente aquele filho. E nós, como pais, precisamos nos preocupar, claro, em nutrir os nossos filhos biologicamente. E a gente não falha nisso. Eu não acredito, né, que um pai, uma mãe, essa consciência, ouça seu filho dizer que está com fome e não dê de comer. Ouça que seu filho está com alguma necessidade, né, fisiológica e o proíba de suprir essa necessidade. Hoje em dia... A Adriele e o Vinícius colocou assim, nós temos que criar filhos não para viver no mundo, mas para fazer a diferença no mundo. Isso é muito importante. E depois, a respeito do que estava falando, ela disse que nós viramos pessoas vazias, né? Nós vivemos no mundo pessoas vazias. Mas isso aqui eu achei muito interessante, criar filhos não para viver no mundo, mas para fazer a diferença. Tem hoje muita preocupação, né, em ter filhos. Como que eu vou ter um filho nessa sociedade perdida do jeito que está? Porque tu não tem que pensar em ter um filho para se perder na sociedade, mas tem que pensar em ter um filho para ser sal e luz dessa sociedade. Né? Eu gosto de pensar assim, quanto mais espaço tiver para a escuridão, menos espaço vai ter para a luz. Quanto mais a gente deixar a escuridão crescer, menos luz vai ter no mundo. Então, se eu me preocupar em não gerar uma vida que esteja aqui para adorar a Deus, para fazer diferença nesse mundo, realmente, não vou ter filho, vou ter medo de ter filho. Mas se eu pensar assim, eu estou gerando um ser que vai ser um adorador, que vai ser um servo de Deus, que vai fazer a diferença nessa terra, e que eu não vou esconder ele dentro de casa, mas eu vou preparar ele para a guerra, eu vou preparar ele para vencer principados e potestades, eu vou preparar ele, né, como uma flecha, como diz lá em Salmo 127, né? Os filhos são como flechas na mão de guerreiros.
Então eu preciso preparar o meu filho apontando a flecha para onde ele vai, para o alvo, né? Para vencer quem estiver distorcendo a palavra, para vencer quem estiver na contramão do caminho. Se eu estiver preparando os meus filhos para isso, eu não tenho que temer, pelo contrário, eu preciso me alegrar em ver o meu filho pronto a lutar por Deus, pronto a chegar no campo de batalha, assumir a linha de frente e lutar em nome de Deus. Isso não quer dizer que ele vá vencer, pode ser que não, mas ele está preparado para lutar em nome de Deus, sabe? Então, ele vai vencer, porque a vontade de Deus era aquela ali. Porque a gente precisa pensar mais nos nossos filhos como seres reais que eles são, e não como seres que a gente idealiza, não como um filho que a gente fica sonhando, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, eu nem sei quais são as profissões, eu quero que meu filho seja youtuber, que meu filho seja influencer, que ele seja conhecido, que ele receba dinheiro, que ele seja convidado para festas na sociedade. Às vezes a gente cria um filho tão ideal e acaba não valorizando o filho real que a gente tem, o filho que Deus nos deu. E tem uma frase que o Hernandes Dias Lopes fala que é assim: todo sucesso dos seus filhos se tornará fracasso se eles não nascerem de novo, se eles não viverem para a vontade de Deus. Amém. E a maior necessidade do nosso lar não é um diploma. Eu não preciso de um diploma para levar o meu lar adiante. Eu não preciso de um diploma para sustentar o meu lar espiritualmente. A maior necessidade da minha família é a salvação. A maior necessidade da minha família é Deus. Então eu não preciso me preocupar em ser um profissional de sucesso. Eu não preciso me preocupar em ser um cidadão de prestígio. Eu preciso me preocupar em alcançar a salvação, em levar minha família para os caminhos de Deus. Então... Eu tenho um amigo que tem... A esposa dele está esperando o quarto ou quinto? Quarto filho, eu acho. Ele quer ter 5, né? E aí a pessoa chega e pergunta para ele, cara, mas eu botar mais uma criança nesse mundo, esse sofrimento? E as pessoas estão sendo... tem medo, as pessoas têm medo, as pessoas estão sendo... não querem ser protagonista do mundo, não querem ser... estão na retaguarda, né? E ele fala assim, cara, nesse mundo cheio de gente fraca, eu vou criar meus filhos para ser forte e para que eles façam... É muito fácil fazer a diferença se eles forem fortes. E tá cheio de gente fraca com medo fora, então num ambiente assim, é fácil eles acenderem a luz e fazerem toda a diferença. Então é interessante, enquanto uns dizem, nossa, não dá mais para ter filho nesse mundo, não dá para ter nada nesse mundo, esse mundo tá fadado ao fracasso, tudo. Outros estão vendo diferente, estão vendo como uma oportunidade de ter filhos fortes para que iluminem esse monte de escuridão, esse monte de gente fraca que está se criando uma geração fraca, perdida, né? Independente se é dentro da igreja ou não, porque está acontecendo com todos, dentro e fora. Dentro, a falta da palavra, fora, não precisa falar nada, né? Então, até a gente está falando hoje, até educadores que são pessoas que vão instruir as pessoas para um caminho inteligente, caminho bom, até eles estão perdidos. Então, tipo, cego guiando cego, tipo... Então, pastores, né, guiando pessoas para um caminho de perdição. Então, cara, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser luz, a gente tem que iluminar para onde passar, através do quê? De filhos crescendo fortes, né? Árvores bem plantadas, né? Eu vi o comentário do cara dizer que assim, cara, a gente já se assusta de ver cegos guiando cegos, né? Mas hoje nós estamos vivendo uma geração que cegos estão ensinando. Entende? Não é nem guiando mais, os cegos estão virando oftalmos. Sim. Quer dizer, olha, eles estão virando oculista. Entende? Então, nós estamos numa geração tão sedenta, e aí vão lá, não posso botar filho no mundo porque o mundo está perdido. Não, cara, eu tenho que meus filhos conheçam a verdade e eles libertem. Sim. Entende? Eu acho muito interessante Paul Washer diz assim, o meu sonho é que meus filhos vá e façam, vá para o mundo inteiro fazer evangelismo. Mas lá ele tem perigo de morrer. Jonathan, não foi Jonathan, eu acho,
não foi Jonas Edwards, mas foi um dos mártires da fé. Ele namorava uma menina que era filha de um pastor e ele assumiria a igreja por assim que casasse com a filha, né? E ele viu o chamado dele que ele deveria ir para a África pregar. E aí ele disse pro pastor, eu tô indo para a África pregar. Ele disse assim, cara, tu é louco, tu vai sair daqui para ir lá na África para ser comido pelos canibais? Ele disse assim, cara, eu ser comido pelos canibais na África e ser comido pelos vermes aqui, eu vou ser comido igual. Mas eu preciso levar a palavra de Deus para onde Deus está mandando eu ir. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que, eu vou ser colocado no meio de lobo. Exatamente foi isso que Cristo falou para nós. Eu vou colocar vocês como ovelha no meio de lobo. Vocês vão lá e vão sofrer, vocês vão apanhar. Mas vocês têm que estar lá. Vocês têm que ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que estar. O que me assusta, eu falei a semana passada, o que me assusta não é os gritos dos malfeitores. O que me assusta é o silêncio dos inocentes. É o silêncio das pessoas que estão corretas. Isso me assusta. É o evangélico, o cara que conhece o evangelho de verdade, não, calado. Isso dói. Aí tu vê as pessoas que conhecem o evangelho mentiroso batendo de porta em porta falando. E nós quietos. Isso entristece. Não tem nada a ver com o assunto, não. Mas é que, na realidade, tudo tem a ver com o assunto. Tem alguma mensagem? Não. Então, depois de pensar, né, nesses 10 princípios, assim como o pai falou, é algo que confronta. Quando eu estava preparando, até quando eu comecei a falar aqui hoje, eu estava bem confrontada, assim, por ter passado esses dias longe do Joaquim e pensando. Ainda essa noite eu acordei de um pesadelo em que eu brigava muito com o Joaquim. Então, quando eu acordei, eu fiquei me questionando, né? E eu acho que a palavra de Deus, ela deve nos fazer isso, ela nos deve fazer sentir confrontados, né? Mas a gente não pode parar por aí também, né? Me confrontou, agora Deus falou comigo e a partir de amanhã eu sigo como eu seguia antes, né? A gente precisa deixar com que Deus nos confronte e com que Deus nos mude. A gente precisa pedir, né, para que Deus nos ajude a ser cristãos segundo o seu coração, né? A sermos pessoas segundo o seu coração, a sermos pais segundo o seu coração, a sermos cônjuges segundo o coração de Deus. Não é fácil a gente buscar conhecer a palavra, né? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente é confrontado. Não é fácil a gente pregar a palavra, né? Porque quando a gente está aqui pregando, a gente está sendo confrontado pelos outros também. E o que eu queria que a gente pensasse hoje é que, assim, a gente não tem que querer ser perfeitos para ser exemplo. Eu não vou esperar conhecer toda a palavra de Deus, viver a palavra de Deus para depois ensinar os meus filhos. Eu posso começar a ensinar o pouco que eu sei, porque às vezes o pouco que eu sei é mais do que o que o meu filho sabe. O pouco que eu sei é mais do que o meu esposo, que não é cristão, sabe. O pouco que eu sei é mais do que o que a minha mãe, que não é cristã, sabe. Então, eu não preciso esperar ser uma expert para falar da palavra de Deus. Mas conforme eu for divulgando a palavra de Deus, conforme eu for pregando a palavra de Deus, eu preciso deixar que essa palavra me confronte e que Deus me transforme. Eu não posso querer transformar as outras pessoas e não deixar que Deus me transforme. Eu não posso querer que as pessoas passem por uma renovação de mente se eu não deixar que Deus renove a minha mente. Então a gente não pode ser hipócrita nesse ponto de pregar alguma coisa e não deixar que isso seja vivido na nossa vida. Mas também a gente não deve se calar esperando a perfeição, porque isso a gente não vai alcançar. Então sim, a palavra nos confronta. Então sim, dói estar aqui falando e olhando esses 10 princípios e pensando que eu preciso melhorar todos eles na minha vida. Os 10, não é só um, não são 2, são todos. Mas eu preciso sair daqui hoje e deixar que Deus mude a minha vida. Que Deus me faça uma cristã segundo o coração dele. Que Deus me faça uma mãe segundo o coração dele. E eu queria convidar vocês a fazerem isso durante essa semana, né? Deus nos ensina
a ouvir a palavra e a meditar sobre ela. Então, que você não simplesmente esteja aqui ouvindo essa palavra hoje, mas que você medite nela durante essa semana, que você pesquise se o que eu falei aqui realmente está na palavra, se o que eu falei aqui realmente faz jus ao que Deus espera, se você acha que realmente esses 10 princípios podem tornar você um cristão segundo o coração de Deus. Busque ser esse cristão segundo o coração de Deus dentro da sua casa. Busque ser esse cristão segundo o coração de Deus, agindo com os seus filhos, agindo com o seu cônjuge, para que você possa transbordar isso na vida de outras pessoas, para que você possa sair de dentro das paredes da sua casa e ganhar o mundo aí fora, já tendo a sua casa ganha para Deus também. Então eu queria convidar vocês a orarem agora junto comigo. Senhor, eu quero nessa noite, Pai, te pedir que venha, Senhor, tocar nos nossos corações, venha nos mostrar, Senhor, nesses pontos, o que a gente precisa melhorar para sermos pessoas de acordo, Senhor, com a Tua vontade, pessoas segundo o Teu coração, Pai. Que as nossas palavras não sejam palavras vãs, que eu não esteja aqui, Senhor, falando, querendo mudar os outros, mas que eu busque essa transformação que vem de Ti, Senhor, e me molda, e quebra, Senhor, e faz de novo tudo que precisa ser feito. Ó Pai, que a gente seja cristãos verdadeiros, que não seja só chegar aqui nos dias de culto, Senhor, e cuspir palavras para os outros, querendo ver mudança nos outros, nos achando melhor que os outros, mas que a gente possa, Senhor, nos deixar ser transformados por Ti, Deus. Ó Pai, perdoa a nossa hipocrisia muitas vezes. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nós queremos ganhar o mundo, mas estamos deixando a nossa casa de lado. Perdoa, Pai, porque a gente tem tempo, às vezes, para o nosso ministério, tem tempo para as nossas provas e trabalhos da faculdade, da escola, porque a gente tem tempo para cumprir o que o nosso chefe espera, mas a gente não conhece o coração da nossa própria família, a gente não conhece as dores que a pessoa que está do nosso lado carrega. Oh, Pai, nos perdoa porque nós somos falhos, Deus. Nos perdoa por muitas vezes querer, Senhor, que os outros vivam algo que a gente não vive dentro da nossa casa. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos segundo o Teu coração. Que essa noite, que essa semana, Senhor, que nos próximos dias a gente busque, Senhor, entender a Tua vontade, viver a Tua vontade nas nossas vidas. Que essa vontade transborde, Senhor, na gente e alcance outras pessoas. Que a gente não precise forçar nada, mas que a gente viva, Senhor, realmente a Tua vontade. A gente precisa, Pai, de Ti. A gente precisa de Ti mais do que de diplomas, mais do que reconhecimento profissional. A gente precisa, Senhor, Te enxergar realmente como nosso pastor, como alguém que não deixa nada faltar, Senhor, na nossa vida. Ó, Senhor, perdão. Aleluia. Perdão, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a cada dia, nos molda. E que, Pai, essa palavra não entre, Senhor, e saia sem encontrar um lugar para criar raiz e para florescer, Senhor. Que essa palavra possa frutificar nos nossos corações, Deus. Amém, Pai. Amém. A gente pode passar por cima. Pode falar um pouquinho. Eu gostaria que nós olhássemos para dentro de nós e pensássemos assim, nós não fomos chamados para ser membros de igreja, nós fomos chamados para ser mestres. Cristo nos chamou para que todos nós fôssemos por todo o mundo e levássemos o Evangelho a toda criatura. Então, a melhor forma de aprender é ensinando. Nós precisamos conhecer a palavra para ensinar para as pessoas. E o que a respeito do que a Josi falou aqui, eu gostaria que... Eu sempre gosto de pensar assim, quando a gente
ouve uma palavra, quando a gente fala uma palavra, se o que ela falou é verdade, é mentira, ela vai ser julgada por Deus por causa disso. Mas se o que ela falou é verdade, você vai ser julgado por Deus. Pense nisso. Tudo isso que foi falado aqui nessa noite vai servir de testemunho para nós, perante a Deus, quando nós nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo. Nós conhecemos a palavra de Deus. Deus nos chamou a atenção. Deus nos amou de tal forma que mandou alguém vir falar a respeito da palavra de Deus. Que nós possamos mudar o nosso pensamento de verdade. Que nós possamos viver uma vida corretamente, ser pais melhores, ser mães melhores, ser irmãos melhores, filhos melhores, trabalhadores melhores. Que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Que tudo que façamos, quer comais, quer bebais, todas as nossas ações, tudo que quando nós abrir a nossa boca, sair da nossa boca, seja para a honra e para a glória de Deus. Amém. Que nós possamos viver essa vida de verdade, ser cristão verdadeiro. Mudem sua vida. Coloque no teu coração essa semana, como a Josi falou, tema de casa, seja um cristão melhor. Amém. Ouça Deus falar contigo. Busque mais na palavra de Deus e não fique para si. Propague, fale para as pessoas a respeito disso. Seja mestre, seja mestre. O que tu souber, o mínimo que tu souber, tem uma pessoa que não sabe aquilo, vai lá e ensina ela. E quando tu começar a ensinar ela, tu vai ter mais sede. E tu vai ter sede e fome de justiça. E tu vai querer mais, tu vai querer mais. E tu vai te aprofundar cada vez mais. Busque em Deus e Ele vai te dar sede. E a palavra de Deus diz para nós em Tiago: qualquer um que pedir sabedoria, Deus dá livremente. Peça a Deus e Ele vai dar para ti. Amém? Fizemos o louvor e assim nós encerramos então. Terça-feira nós temos Sermão do Monte às 20 horas e a semana que vem nós voltamos com Jesus é o Caminho.